Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Daniel, capítulo 1. Do capítulo 1 e os versos em diante, né? Vamos ver até onde o Senhor nos dará a graça de ler. E no ano terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a cintiu. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs os vasos da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei ao Pernais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas linguagens dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias de Cedraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, e o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos muito mais tristes do que o dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel e Ananias e Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos der legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, conforme verei de hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, ao experimentar 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber. Ele davam legumes. Amém. Mas o que vemos aqui, né, é uma atitude muito linda da parte de Daniel, né? Porque apesar dele ter se encontrado em um ambiente idólatra, num ambiente que era totalmente assim descrente, né, das coisas de Deus, ele não se contaminou com aquilo tudo ali. Ele guardou o coração dele no Senhor. E o que o Senhor traz para nós, né, no dia de hoje? Que tem muitos lugares, meus amados, que a gente vive, pessoas que a gente convive, que a gente, até mesmo ambiente de trabalho, né, que a gente fica, eu tô aqui, fulano faz isso, faz aquilo, se já que eu tô aqui, então vou fazer também, acho que não tem problema, né? E, meus amados, tem muitas pessoas que se enganam com esse tipo de atitude e acaba fazendo aquilo que desagrada a Deus, se afastando dos caminhos do nosso bom Deus. Porque independente do lugar que a gente esteja, se a gente tem um desejo profundo de fazer aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor dá um escape, o Senhor traz uma solução, assim como Ele trouxe para Daniel. Tem muitas pessoas que às vezes entra numa conversa de amigos, né? Acaba gerando ali uma conversa imprópria. É uns palavrão que claro que eu não vou citar aqui, né? Mas acaba se envolvendo com aquilo ali. E isso tudo acaba contaminando a nossa relação com o nosso bom Deus.
Porque Deus fala, né, pra gente também não sentar na mesa dos escarnecedores. A gente tem que se diferenciar dessas pessoas, mesmo que o ambiente que a gente viva seja o mesmo. Mas as nossas atitudes, as nossas obras, a nossa forma de falar, tudo isso tem que ser diferenciado. Porque vivemos num mundo, né, como nós vemos, né, vivemos num mundo que o pecado em si é que é manifestado aqui de todas as formas, de todas as maneiras. E nós que somos servos do nosso bom Deus, a gente tem que saber se separar dessas coisas, se preservar, digamos assim. Se preservar das más companhias, das palavras impróprias. Se temos amigos que, em vez de agregar algum valor a mais na sua fé, na sua vida com Deus, falam coisas e fazem você até fazer coisas e tomar atitudes que faz com que você se afaste dos caminhos de Deus, então isso não é uma boa amizade para você. O que nos diferencia as nossas obras, as nossas palavras, as nossas atitudes que tomamos no nosso dia a dia. Então, tem muitas pessoas que, por estar em um ambiente de trabalho, acabam se envolvendo com as coisas que não provém de Deus, por ter algum tipo de amizade que não busca o que é do céu, acaba ali se envolvendo também, falando coisa que não deve, quando olha está até praticando as mesmas coisas que aquela pessoa está praticando. Então, aqui vemos que Daniel, ele apesar de ter vivido anos na Babilônia, né, porque ele viveu anos ali, e apesar de estar no meio de pessoas idólatras, né, de pessoas ali que cultuavam outros tipos de deuses, de comidas que sacrificavam a ídolos, ele o tempo todo ele não se deixou contaminar por tudo aquilo. Tanto que no final da sua trajetória toda ali, né, Deus fez um milagre lindo. Até conhecemos, né, que foi os amigos dele que foi lançado no fogo, né, e o Senhor enviou o anjo ali para guardar. Tanto que ali depois foi decretado um decreto pelo próprio rei de que todos ali estavam livres para seguir qualquer fé, qualquer Deus que eles quisessem, né, que não ia ter mais aquela restrição de seguir só os deuses que eles costumavam seguir lá, porque ele viu esse grande milagre, né, esse grande favor e livramento que o Senhor fez ali na vida de Daniel, né, que foi na cova dos leões, viu outro milagre que fez na vida dos amigos, que Deus livrou, né, enviou o anjo ali para guardar. Então acabou que a glória do Senhor foi manifesta naquele reino de uma maneira que as pessoas passaram a crer em Deus, né, e foram muitas pessoas ali convertidas. O nome do Senhor ali foi glorificado por muitas nações e línguas também. Tem pessoas ali de muitos lugares longes, né, que foram ali ver a inauguração ali daquela estátua, né, se prostrar e tudo mais. E foi uma maneira linda do nome de Deus ser glorificado ali naquele lugar, né. Então vemos aqui, meus amados, que quando a gente honra o que é do céu, né, quando a gente busca realmente seguir a Deus, verdadeiramente o Senhor honra, o Senhor nos dá escape das situações que sobrevêm a nós, o Senhor dá um livramento, o Senhor dá sabedoria para conduzir aquilo ali da melhor forma possível, porque eu acredito assim que não foi fácil, né, para Daniel passar anos ali naquele reino, vendo aquelas coisas abomináveis, aquelas coisas que sacrificavam a ídolos e tudo, totalmente contrário da fé dele, né, mas com tudo isso, ele guardou a fé dele no Senhor e não se corrompeu. E assim temos que ser nós, meus amados, apesar do ambiente de trabalho que a gente trabalhe, que as pessoas ali sejam contrárias à sua fé, as amizades, vamos guardar o nosso coração no Senhor. E tenha certeza, se você tem um desejo profundo de seguir a Deus em espírito e verdade, o Senhor vai dar um escape, o Senhor vai dar sabedoria para você conduzir ali, né, o seu dia a dia da melhor forma possível, sem desagradar a Deus e sem comprometer a sua relação com Ele. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje, né? Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.